Já foi, agora é só ladeira abaixo, gente. Agora tudo fica mais fácil, a contagem passa a ser regressiva, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no versículo mais falado dessa campanha. Se você só conhecia João 3,16, agora vai conhecer Mateus 6,33, né? Porque todo mundo falou desse versículo. Falei, oh Deus, eu não vou pregar sobre isso, Deus. Todo mundo já falou. Ele falou assim, não, vai, é esse. E eu até tentei achar outro, mas não teve jeito. Então, vamos lá. A versão que eu vou ler para vocês é a King James. E diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, vamos lá. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pedimos a sua bênção, Senhor, sobre este momento, sobre a palavra. Espírito Santo, abre, Senhor, o nosso entendimento. Deus, venha falar conosco, que a tua palavra, Senhor, se revele a cada dia sobre nós. Sabemos, Deus querido, que estamos num propósito de te conhecer mais, de saber mais sobre o seu reino. E pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O pastor Eduardo falou sobre isso, pastor Patrício falou sobre isso, a pastora Jurema falou sobre isso, mas a palavra de Deus, né, diz que as palavras de Deus se renovam todos os dias. Então nós vamos novamente falar sobre esse versículo. Desde o primeiro dia, Deus, ele vem nos instruindo sobre o reino de Deus, né? Há expectativas sobre como será 2024. Eu confesso que quando eu ouvi esse tema, eu achei ele um tema bastante difícil. Eu falei, o que Deus está querendo de nós? Né? Venha o teu reino. Apesar de ser algo que Jesus falou muito enquanto ele esteve aqui na terra, mas ainda assim não é um tema muito abordado, não é muito algo que a gente se ouve muito falar e pregar. E eu lembro de ter comentado muitas vezes com a pastora Lúcia, do que nós vamos falar, Lúcia? Você já sabe do que você vai falar? E Deus, ele vem trabalhando conosco a cada dia, e ele vem nos mostrando, nos dando, né, passos, nos dando a forma do que ele espera de nós para 2024, o que ele espera com venha o teu reino. Eu coloquei lá algumas coisas que me chamaram a atenção nas pregações. No primeiro dia, o pastor, ele enfatizou que o seu reino era sobrenatural, que o reino de Deus era sobrenatural, né? Ele pregou que o reino de Deus não era comida e nem bebida, ou seja, que nós não devíamos focar o nosso olhar nas coisas naturais, nas coisas terrenas, mas que nós deveríamos buscar o sobrenatural de Deus. No segundo dia, eu estava no Espaço Kids, eu não sei o que pregou, mas no terceiro dia, a pastora Aniele, ela pregou sobre o Senhor ser o nosso rei, sobre o reino de Deus e a sua vontade. E algo que me chamou a atenção que ela pregou ela falou que ela disse que o rei era soberano e que o seu povo devia servi-lo com devoção. A palavra devoção falou muito comigo. E ela veio nos instruindo isso, que o reino de Deus é fazer a sua vontade com devoção. No terceiro dia, o pastor Patrício pregou o meu versículo e eu quase que me apavorei. Ele falou um pouquinho sobre a prioridade, ele falou sobre buscar o reino de Deus, mas ele focou na busca. Como é que nós devemos buscar o reino de Deus? E ele nos deu passos para buscar o reino de Deus. Falou sobre a oração, falou sobre a leitura da palavra, falou sobre obediência e falou sobre comunhão. Ele falou que esses 4 passos nós precisamos praticar para que o reino de Deus venha sobre a nossa vida. Esperanças lá estavam eu, chega a pastora Jurema e prega o meu versículo de novo. E ela enfatizou, falou sobre a prioridade de buscar o reino de Deus, mas ela falou para nós os valores preciosos que o reino celestial, que o reino de Deus, ele traz para as nossas vidas. E ela falou sobre a justiça, ela falou sobre a verdade, ela falou sobre obediência também, ela falou sobre lealdade, ela falou um monte de coisa, ela falou sobre humildade, e ela deve ter falado sobre mais alguma outra coisa aí que eu não lembro exatamente.
Exatamente. Mas, enfim, o sexto dia é meu. E, apesar do mesmo versículo, o tema do qual nós vamos falar hoje é priorizando o reino de Deus. Então, o que o Senhor me levou a falar hoje é alguns métodos não, alguns passos também seriam, algumas atitudes que nós precisamos ter para que o reino de Deus ele seja prioridade nas nossas vidas. Porque eu acredito que assim como eu, a maioria de vocês, né, a maioria de nós, deseja que o reino de Deus seja prioridade na nossa vida. Mas nem sempre nós conseguimos priorizá-las. Nem sempre a gente consegue deixar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que eu gostaria de falar hoje é justamente isso. Alguns passos, algumas coisas para que a gente consiga colocar o reino de Deus em prática nas nossas vidas, para que aqueles passos que o pastor Patrício nos ensinou, eles possam ser aplicados. O que eu preciso fazer para que eu consiga realmente levar uma vida de oração, para que eu consiga ter comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, para que eu consiga levar uma vida, de leitura bíblica, para que realmente o reino de Deus ele venha a ser verdade na minha vida. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Desde novembro, Deus já vem falando comigo sobre algumas coisas, dessas da qual eu vou falar. E Ele já vinha falando comigo sobre isso, que eu precisava mudar algumas atitudes, que eu precisava intensificar algumas coisas. Eu só não sabia que essa ia ser a pregação. Na verdade, eu descobri isso hoje. Primeiro ponto que Ele colocou lá, que Deus me falou. Organização do tempo. Por qual motivo nós, às vezes, não conseguimos priorizar o reino de Deus? Porque nós somos desorganizados com o nosso tempo. A maioria de nós tem dificuldades. Está estourando o negócio aqui, sou eu, gente? A maioria de nós tem dificuldade em organizar o nosso tempo. Como nós temos muitas atividades, como nós vivemos num mundo muito agitado, com muitas coisas, é difícil para a gente priorizar o reino de Deus. Geralmente nós deixamos Deus para o último momento. Nós deixamos Deus para o tempo que sobra. E o tempo que sobra, ele nunca sobra, não é verdade? Ou ele nem sempre sobra. Então, a pastora Juremonte falou muito sobre priorizar, sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos aprender a priorizar o nosso tempo. Por quê? Eu percebo assim que as pessoas, elas têm, por natureza ou por criação, algumas pessoas elas são facilmente organizadas e outras não. Mas até mesmo para quem é organizado, até mesmo para aquelas pessoas que têm, como hábito a organização, ainda assim, por vezes, é difícil priorizar o reino. Ainda, às vezes, é difícil você ter um tempo de qualidade, um tempo exclusivo com Deus. Então, eu coloquei lá. Você já se perguntou o porquê, por qual motivo que você não consegue priorizar o reino de Deus? Eu, particularmente, creio que talvez nós tenhamos dificuldade de priorizar o reino, porque nós não temos consciência da importância que é ter um relacionamento com Deus. Como nós nunca tivemos, sabe o ditado que diz que a gente só dá valor quando perde? Como a gente nunca teve realmente um relacionamento profundo, um relacionamento completo com Deus, nós temos dificuldade de dar importância a Ele. E por vezes nós deixamos passar, justamente por conta disso. Eu coloquei aqui, como é que eu consigo organizar o meu tempo? De que maneira? Porque, assim, tudo bem, eu já entendi que eu sou desorganizado, eu já entendi que eu preciso priorizar o reino, eu já entendi que a minha vida ela precisa mudar, algumas atitudes precisam mudar. Mas de que maneira que eu posso fazer, que eu vou conseguir colocar isso em prática? A primeira maneira que eu coloquei aqui é com a ajuda de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que Ele ajude
nós a organizar o nosso dia. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a priorizar, né? Eu costumo falar muito, é uma frase que eu gosto bastante, que a gente passa a vida fazendo o que é urgente e deixa de fazer o que é importante. Então, nós precisamos que Deus Ele nos mostre e Ele nos conscientize aquilo que realmente é importante na nossa vida. Salmos 90 fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, Deus Ele pode ensinar-nos a contar os nossos dias. Ele pode nos ensinar, Ele pode nos ajudar a controlar o nosso tempo, a estabelecer aquilo que tem importância. Não só na prioridade com Deus, mas em todos os outros momentos da nossa vida. Nós passamos tanto tempo, às vezes, dedicado a algumas coisas e deixamos passar coisas muito importantes. Né? Gastamos muito tempo com trabalho e, de repente, deixamos de priorizar os momentos de família. Né? Estamos sempre atarefados com outras atividades e, às vezes, deixamos de fazer algo que seja importante. Então, primeiro passo, pedir para que Deus te oriente, para que Deus ajude você a organizar o seu tempo. E o segundo, reservar um tempo fixo para orar e meditar na palavra. Então, nós precisamos reservar um tempo fixo. É todo dia 7 horas da manhã, ou é todo dia 10 horas da noite, ou é todo dia no meu horário de almoço, depois do meu horário de almoço, ou todo dia no momento que eu estou voltando do trabalho. Não sei, mas nós precisamos fixar um tempo para que a gente tenha um alvo para cumprir, para que a gente tenha uma meta para alcançar. Porque se nós não fixarmos um tempo, nós nunca vamos conseguir priorizar o reino de Deus. E talvez você fale, eu tenho muita dificuldade de fixar um tempo. Mas veja bem, você tem hora para trabalhar? Você tem hora para almoçar? Muitos têm hora para dormir? Então, ou seja, nós somos limitados pelo tempo. Por qual motivo nós não conseguimos encontrar um tempo fixo para o Senhor? Então, a organização do tempo é algo muito importante para que a gente comece a priorizar o reino. Nossa, a gente está pequenininho aqui, minha impressora estragou e eu sou meio ceguinha. Então, reserve um tempo e horário fixo, né? Isso eu já falei. Então, para que a gente não venha a perder o tempo com Deus, se dedicando a outras atividades, se dedicando a outras coisas. Segundo ponto pelo qual nós temos que cuidar para conseguir priorizar o tempo de Deus, né? O tempo com Deus, disciplina. Mesmo. Então, sem disciplina, estar com Deus nunca será um hábito. Nós precisamos tornar os nossos momentos com Deus um hábito. Então, tudo aquilo que é um hábito na nossa vida, a gente faz naturalmente, a gente consegue fazer regularmente. Então, para que a gente possa priorizar o reino de Deus, ele precisa virar um hábito na nossa vida, ele precisa ser um hábito. Assim como escovar os dentes, assim como tomar banho todo dia, ou seja, algo tão natural que você nem pensa para fazer. Ninguém precisa te lembrar de tomar banho, ninguém precisa te lembrar de escovar os dentes. E ninguém vai precisar te lembrar de que você não esteve com Deus nesse momento, porque vai ser algo muito comum para você. A ciência diz que para que uma atitude ela se torne um hábito, é necessário que ela seja repetida pelo menos 21 vezes. Então, ou seja, para que a leitura bíblica ou para que o seu tempo de oração ele se torne um hábito, você precisa fazer 21 dias seguidos, pelo menos. Ou seja, é um mínimo. Talvez alguns precisem de 30, outros precisem de 50, mas pelo menos 21 dias. Se você conseguir seguir a regra dos 21, vamos dizer assim, se você conseguir passar por essa etapa, você torna qualquer atitude um hábito na sua vida. Então, uma das fontes, né, para que a gente consiga exercer disciplina nas nossas vidas é fazer a repetição, sem falhar. E aí é que morre o perigo, né? Porque quando você falha,
começa do zero, é que nem cair da escada, né? Quando você perde, volta lá para o zero de novo, né? Hoje, gente, eu concluí que eu descobri o motivo pelo qual não vou para frente na academia. É esse. Nunca torna-se um hábito. É sempre um favor. Falei, ô Jesus, é aqui, ó, esse é o motivo. Hoje, quando eu estava fazendo, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Então, nós precisamos tornar os nossos momentos com Deus um hábito. Tem uma frase que eu gosto muito, ela está escrita lá no meu caderno de devocional, e ela diz assim, ó: a disciplina, ela não produz alegria imediata, mas ela traz frutos permanentes. Gente, não é bom. Disciplina não é algo bom, não é algo prazeroso, né? É algo que te leva, que te tira da zona de conforto, é algo que faz você, né, se esforçar, é algo que faz você se dedicar. Então, não é algo simples ter disciplina. Tanto que a gente pode ver que a maioria das pessoas, elas não são disciplinadas. É algo que nos exige, é algo que, né, que nos força. Então, nós precisamos entender, e um dos motivos que nos faz existir é justamente hoje. É justamente este que a frase diz. É porque ela não nos traz alegria imediata. Às vezes, um momento de oração você não sai do seu momento de oração cheio de alegria, cheio do poder de Deus. Às vezes, a sua leitura bíblica, ela não né, aquela maravilha. Tem dia que você pega e lê a Bíblia e Deus fala profundamente no teu coração que parece que Ele está do teu lado. Mas tem dia que você lê e é igual ler bula de remédio. Você olha e parece que não saiu nada. Então, não é fácil, não é simples, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos dedicar. Por trás de toda pessoa de sucesso, há uma vida de disciplina. Todas as pessoas da qual você admira, seja lá em que área for, mas com certeza, se você vasculhar a vida dela, você vai perceber que ela tem uma vida de disciplina. Então, nós precisamos, primeiramente, buscar a disciplina. E como que eu vou ser disciplinada? A primeira parte que a disciplina é para que eu seja uma pessoa disciplinada. A primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha mente. A minha mente, ela precisa mudar. Ela precisa, né, tomar uma decisão. Ela precisa fazer uma escolha. Ela precisa realmente, né, desejar aquilo que é o objeto da mudança, seja lá o qual for, né? Hoje nós estamos falando do nosso momento com Deus. Estabelecer alvos e persegui-los incansavelmente. Então, nós precisamos estabelecer alvos para ter uma vida de disciplina. Então, eu vou orar todos os dias, 15 minutos. Eu vou ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Ou seja, precisa haver alvos, precisa haver objetivos para que eu consiga manter uma vida de disciplina. Eu vou na academia todos os dias. Eu vou sair para caminhar todos os dias. Eu vou deixar de assistir televisão todos os dias. Então, seja qual for o alvo da sua disciplina, seja qual for o motivo pelo qual você precisa, né, mudar aquilo que o hábito que você precisa adquirir, seja ele qual for, eu preciso estabelecer alvos e eu preciso persegui-los, eu preciso ser perseverante. Mas e se eu falhar? Eu lembro que um dia Deus estava me cobrando, né, algumas atitudes e eu comecei a falhar, né? E eu não consegui lá os meus alvos e as minhas metas estabelecidas. E eu lembro que um dia ele falou assim: você pode falhar, só não pode desistir. E qual é a nossa tendência? É que a cada falha, cada vez que nós falhamos, o que a gente faz? A gente abandona. Então, vou orar todo dia, foi bem o primeiro, foi bem o segundo, foi bem o terceiro, falhou no quarto, em vez de recomeçar no quinto, a gente desiste. A gente já não vai no quinto e já para de fazer. Então, podemos falhar?
podemos. Vamos falhar? Provavelmente vamos. O que nós não podemos é desistir. Então, não desista das suas metas, não desista dos alvos estabelecidos, ainda que você falhe, ainda que você, não consiga alcançá-los e atingi-los. Comece novamente, que vai chegar um momento em que aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. Então, que nós venhamos buscar a disciplina, porque uma vida de disciplina, ela traz frutos permanentes, ou seja, coisas que prevalecem, uma vida diária com Deus, causa uma transformação na nossa vida, que a gente não sabe, não tem nem como comparar, não tem nem como explicar. Então, nós precisamos buscar essa disciplina. E o terceiro ponto, para que, a terceira atitude que nós temos que ter, para que a gente consiga priorizar o reino de Deus, é domínio próprio. Não sei para vocês, mas para mim foi um pior que o outro. O que é domínio próprio, gente? É a capacidade de exercer controle sobre as minhas vontades. É abrir mão dos meus desejos para cumprir o propósito de Deus. Então, é deixar a minha vontade, é deixar o meu eu, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. E esse talvez seja o mais difícil de todos, porque renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz prazer, é algo bastante complicado. E às vezes ainda, para nos trazer algo que vai nos trazer, por vezes, esforço, cansaço, é bem complicado. Mas nós precisamos entender. Ter domínio próprio é entender que nem sempre o que eu quero é o que Deus quer, ou é o certo a se fazer. Às vezes as nossas vontades, os nossos desejos, eles não condizem com a vontade de Deus. E às vezes não são nem atitudes certas. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos, na verdade, transpor as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é ter domínio próprio. É fazer uma escolha, de acordo com a vontade de Deus. E como é, gente, que o domínio próprio ele vem na nossa vida? Como é possível nós adquirirmos o domínio próprio? Domínio próprio ele vem em parceria, é em dupla, é eu e Deus. Então, é parceiro. Por que domínio próprio é eu e Deus? Primeiro vem de mim, porque é uma questão de escolha. Deus ele não interfere nas nossas escolhas. Então, eu é que tenho que escolher não fazer determinada atitude ou fazer determinada atitude. Então, o meu passo é escolher a vontade de Deus. E qual é o passo de Deus? O passo de Deus é o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo, ele nos traz domínio próprio. Então, o Espírito Santo é quem nos ajuda a suportar a renúncia. A suportar, e ele não permite que nós venhamos a ceder às nossas vontades, aos nossos desejos. Se nós realmente fizermos uma escolha, ele nos ajuda. O Espírito Santo é quem nos fortalece. É ele que faz com que a gente consiga ir a renunciar essas atitudes. Então, escolha abrir mão daquilo que está atrapalhando a sua vida com Deus. Então, o que tem atrapalhado a sua vida com Deus? Qual o empecilho que você está tendo que está te fazendo não ter tempo para Deus? O que tem te distraído? O que tem causado, o que tem roubado o tempo de Deus na sua vida? Nós precisamos parar, nós precisamos pensar o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Será que é a distração, Será que é a Netflix? Será que são as redes sociais? Será que, de repente, é alguma outra coisa? O que tem atrapalhado? O que tem evitado? O que tem causado essa dificuldade, vamos dizer assim? Talvez seja a preguiça. Talvez você esteja sempre cansado,
e aí você não consegue fazer isso, talvez seja o trabalho. Ai, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Então, o que tem atrapalhado a sua vida e que não tem permitido que você priorize o reino de Deus? Amém? Então, para a gente concluir, né, para encerrarmos aqui, 3 pontos lá. Organizar o seu tempo, disciplina e domínio próprio. São as 3 coisas que nós precisamos buscar em 2024, para que nós possamos verdadeiramente priorizar o reino de Deus, para que Mateus 6,33 ele venha a ser verdade na nossa vida. Primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas coisas, quando Jesus falou esse versículo, ele falava justamente sobre isso, para que nós não andássemos preocupados com aquilo que ia comer, com aquilo que ia vestir, né? Parafraseando, onde que eu ia morar, que essa não fosse a preocupação da nossa vida. Deus ele não quer que a nossa mente, a nossa preocupação, ela esteja nas coisas terrenas, mas Ele quer que elas estejam nas coisas do céu. Então, 2024 é o ano do reino de Deus, é o ano do sobrenatural, é o ano de viver coisas que a gente nunca viveu com Deus. É o ano de ter experiências com Deus da qual nós nunca tivemos. É o ano de ter coisas da qual a gente nunca teve. Eu sou péssima em mímica, é comigo? Estão balançando assim para mim lá, gente. Eu não... Ai. Glórias a Deus. Então vamos nos colocar de pé, vamos